Salve, salve, meu querido concurseiro! Sextou, né? Sextou. O que que a gente tem hoje aí para sexta-feira, né? Para você que está aí se preparando para a PRF. Primeiramente, eu queria aqui agradecer a sua presença, tá? Tenho certeza que você já está fazendo a diferença aí com relação a muita gente que prefere tirar a sexta-feira para fazer qualquer outra coisa ao invés de assistir aula e principalmente de física, né? Então, primeiramente aí os meus parabéns. Eu tenho certeza que você está no caminho aí certo, tá? De conseguir um algo a mais, tá? Porque conseguir muita coisa, muita gente consegue. Agora, conseguir o suficiente para garantir uma aprovação, realmente tem que fazer um pouquinho a mais, né? Tem que fazer os 110%. Tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, né, galera? Resolver algumas questõezinhas com vocês, né, para que a gente possa entender como é que é esse nosso curso de física, tá? Que você que não adquiriu aí ainda, olha só, nós temos dois cursos na plataforma, tá, galera? Presta atenção. Eu tenho o teórico com exercícios, que esse aí já tem há algum tempo, né? Algum tempo que eu me refiro é desse ano ainda, totalmente atualizado, tá? Mas ele já está aí desde fevereiro, eu acho que janeiro, fevereiro, ele está na plataforma, disponível para você. É, e quem adquire com uma validade de até 10 dias depois da prova. Então, realmente é uma mãe, você não encontra isso aí em canto nenhum, que eu saiba, tá? E temos um curso novíssimo, que foi lançado semana passada, inclusive até hoje, às 23h59, ele está exatamente com o valor de lançamento, tá? Um valor aí totalmente irrisório, 50 e poucos reais. Não chega nem a R$ 51, se eu não me engano. Tá? Vamos arredondar para 51, você ainda pode passar lá. E o que é que tem nesse curso, galera? Ele é só de exercícios. Mas a gente não saiu resolvendo exercícios assim, é, a moda de qualquer jeito, não. Pelo contrário, nós selecionamos questões que realmente tenham a ver com o perfil da banca, né? E ela tem o cunho que a PRF busca. Foi exatamente o que a gente fez. Foi o primeiro passo. Segundo passo, essas questões foram resolvidas, tá? A gente já gravou todo o curso, ele está todo gravadinho, está só sendo editado aí as últimas aulas, mas já está praticamente disponível o curso completo lá no site, tá? Você já pode adquirir lá o seu. A gente pega essas questões e resolve detalhadamente, destrinchando tudo que for possível naquela questão. Então a gente prepara você para qualquer pergunta que a banca venha fazer, tá? A gente não sai simplesmente resolvendo a questão de qualquer jeito para poder ter quantidade de questões resolvidas. A gente pegou aí algumas questões, né? Deu um total de aproximadamente 100 questões. Acho que dá menos um pouquinho, dá quase, mas dá quase 100, tá? São 5 blocos, a gente tem 5 blocos. Aliás, 5 aulas, onde cada aula dessa tem 3 blocos, mais ou menos, 3, 4 blocos, tá? De 30 minutos. Todas elas resolvendo exercícios, tá? E em cada um desses exercícios que a gente resolve, é destrinchando aí tudo que você precisa, tá? Para poder ficar preparado para qualquer pergunta que a banca CESP, Sebrasp venha cobrar de você. Essa é a nossa ideia. E essas questões, elas são resolvidas por assunto. Ainda tem esse up aí para você. Elas não foram resolvidas também de qualquer jeito. A gente selecionou por assunto, começando por cinemática, vai para lançamento, movimento circular, lei de Newton, terminando com a parte de energia e colisões, que é o que a gente mais espera que venha na próxima prova, né? Até porque, estatisticamente, é um dos conteúdos que mais apareceu já nas provas da PRF, exatamente a parte de quantidade de movimento, que a CESP gosta muito de chamar de momento linear. Tem que ficar atento a esse detalhe. Então, esse curso que você está vendo aí na sua tela é exatamente o curso de exercícios, tá? Onde a gente vai destrinchar todas as questões, tá? Que a gente colocou lá disponível lá para você, para que a gente possa realmente estar preparado para qualquer outra pergunta que a banca venha cobrar de você. Mas nós temos também, caso você queira, a gente tem esse curso aí que é o mais completo, é o curso teórico mais exercício, que a gente resolve nada mais, nada menos do que aproximadamente 400 questões nesse curso aqui. A gente vê toda a teoria detalhada e aí vai resolvendo teoria, exercício, teoria, exercício, teoria, exercício. Começando desde as questões mais básicas e terminando o curso com as questões que caíram em concurso. Então é um curso totalmente completo, tá? Esse aí é o nosso curso carro-chefe, digamos assim. E aí, como muita gente já passou por esse curso e está querendo um só de exercícios, aí nós montamos exatamente
esse que você tem na sua tela aí, tá? Totalmente acessível, não esquece. O preço que está lá no site, que é R$ 51, se eu não me engano, é somente até hoje às 23h59. A partir de amanhã, ele entra no valor de primeiro lote, tá? A gente está com o preço aí de lançamento, tá? De 50 e poucos reais, R$ 51, se eu não me engano. A partir da manhã, salvo engano, ele vai para R$ 58, R$ 59. Já é o preço de primeiro lote, tá? E assim vai avançando até entrar no segundo lote e aí a gente encerra as vendas, não vende mais esse curso, tá? Vai ficar... Para quem adquirir, vai ter um acesso aí de aproximadamente não, vai ter um acesso aí de 1 ano a partir da data da compra, tá bom? Essa daí é a ideia desse curso de exercício. E aí, futuramente, com certeza, a gente deve lançar outras coisas aí para que você tenha sempre o melhor material e consiga realmente o que você almeja, que é a tua aprovação, tá? E para isso, a gente separou aí algumas questões. Essa aqui é a forma, como eu tinha falado para você, ó, a forma das aulas, são 5 aulas, ó, cada uma delas aí separadas por assunto, cada encontro tem aproximadamente 3 blocos, como você está vendo aí, tá? E cada aula dessa, ela tem aí o seu assunto específico, ó, trabalho, potência, energia, tudo explicadinho aí para que você realmente possa agregar informação aí aos teus estudos e conseguir a tua tão sonhada vaga, tá? Esse curso aí é o curso completo, tá? Você tem todas as disciplinas aí acessíveis aí para você, tá? Todas, direito, raciocínio lógico, estatística, informática, tudo. E olha o preço também, ó, extremamente atraente, tá? E outra coisa, eu não sei se você acessou lá o Instagram do curso Prime, hoje entrou uma promoção que todos os cursos, exceto os modulares, todos os cursos, eles estão com 60% de desconto, tá? Não é sempre que isso aparece, tá? Geralmente, o próprio site oferta lá para você 50%. De hoje até o dia 4, se eu não me engano, ele está com 60% de desconto. Corre lá e garante o teu curso, tá? Qualquer um deles aí, por exemplo, esse aí, PRF completo, 10 de R$ 24, né? Uma McDonald's que você vai aí uma vez, você paga aí uma mensalidade dessa, né? Uma prestação dessa, tá bom? E nós temos também, caso você queira, temos aí esse nosso livro em PDF, tá? Entra lá direto no site, adquire o teu aí por essa mixaria aí que a gente preparou para você, tá? Sabendo aí desse período difícil que todo mundo está vivendo, tá? Tenho certeza que é algo que também vai acrescentar. E esse material em PDF, olha só, ele está totalmente atualizado e ele tem questões com soluções, tá? Tem questões lá resolvidas bonitinho para poder você conseguir acompanhar aí, tentar resolver a questão, não conseguiu, corre lá na solução, vê o que é que houve, onde é que você errou e aí sim vai. Eu costumo dizer que a gente aprende física exatamente dessa forma. Você tem que tentar resolver a questão. Você aprende principalmente nas questões que você erra. Como assim? Na hora que você pegar uma questão que você acertou, massa, beleza, passa para frente. Na hora que você pegar uma que você errou, aí é onde mora o segredo. Você tem que ver, recua, vê qual é a parte ali que ficou faltando de conteúdo para você, e é naquele momento que você olhar a solução, aí eu tenho certeza que você não erra aquele dali nunca mais. Então, a parte de interpretação das questões é exatamente o que faz diferença. Eu escuto muito o aluno falando exatamente isso. Professor, eu entendo demais quando você explica tudo direitinho, parece tudo muito fácil. Na hora que eu vou resolver, eu engancho. Esse problema aí não é em termos de conteúdo. Conteúdo eu tenho certeza que você adquiriu com a parte teórica. É colocar em prática. Então, o que está faltando é exatamente a interpretação da questão, tá? E aí, o que é que eu sugiro? Primeiro que você organize as informações das questões, tá? É o primeiro passo. Organize as informações dadas na questão. E depois, porque organizando essas informações, você consegue perceber quais são as variáveis que você tem lá. E aí você começa, então essas variáveis, elas pertencem a esse assunto. Então vai ser para essas fórmulas aqui que eu vou utilizar. Porque muitas vezes a gente encontra o cara perguntando, como é que eu vou saber qual é a fórmula que eu vou usar? É uma das grandes perguntas feitas por vocês, tá? E o segredo é exatamente esse, você organiza as informações que a questão te passou para poder daí, então, você conseguir perceber, então, com essas informações eu consigo descobrir isso, isso e isso. E aí vai organizando mais ou menos ali o cenário do que foi dado, e aí eu tenho certeza que você consegue avançar nas questões. Não adianta você ficar só com decoreba de solução, do que é o coeficiente de atrito, por exemplo, que ele é um percentual, tá? Se você souber que o coeficiente de atrito é um percentual, né, equivale à força que você tem que colocar para vencer lá a normal, beleza, entendi. Mas na hora da questão, isso aí pouco vai te importar.
tá? Porque principalmente se for uma questão de força de atrito estático, onde ele é variável. Então, esquece esse negócio de estar decorando soluções bonitas que às vezes a gente encontra por aí, tá? O cara, é só isso daí, é só isso aí, beleza. Mas não confunda aquela solução daquela questão como uma solução geral, tá? É isso que você tem que diferenciar, tá? Onde é que você tem que amarrar o teu burro, vamos dizer assim. Tá? Onde é que você tem que chegar com o conteúdo? A parte realmente essencial, porque aí sabendo essa essência, você tanto resolve essa daí de uma forma muito rápida, perfeito, é válida, tá? Como você também resolve qualquer outra questão. Não espere que a banca te mande só aquelas questõezinhas que são bonitinhas lá para usar aquele conceito que você viu lá numa solução bonitinha em algum canto. Na queda livre, ela aumenta de 10 metros por segundo a cada 10 metros por segundo. Perfeito. E se for uma outra situação, onde ele foi lançado, por exemplo, aí já não vai mais obedecer do jeito que você obedece na queda livre. É outra história. E aí a gente tem que estar atento a isso daí, tá bom? Então vamos aí começar as nossas questõezinhas para que você esteja realmente afiado aí comigo para conseguir caminhar, né, fazer um passeio aí por esse assunto e conseguir os pontos extras, que é o que realmente interessa para a gente. Olha só, se você perceber, deixa. Se você perceber, lá na nossa aula anterior, nós resolvemos 6 questões, tá? Por que só 6? Na verdade, não foram só resolvidas 6 questões. A gente destrinchou tudo que a gente poderia fazer nessas questões. E é exatamente o que a gente quer fazer nessas de hoje também, tá? Então, nós temos aí a continuação do material passado, né? Eram 15 questões, nós resolvemos aí 6 questões. Aliás, 16 questões, nós resolvemos 6. Temos a missão de resolver essas 10 aí hoje para encerrar esse material. E já te adianto, tá? Na próxima sexta-feira te aguardo exatamente nesse mesmo horário, tá bom? Outra live aí de resolução de exercício. No decorrer da semana você tem como entrar em contato comigo aí pelo Instagram, via direct e tudo mais, para mandar a tua dúvida, mandar alguma questão, de repente a gente pega, traz aqui e resolve para você entender direitinho, para todo mundo entender direitinho, ok? Então vamos aí para nossa questãozinha. Olha o que é que você tem. Questão extremamente tradicional da banca CESP, que é exatamente a colisão seguida de alguma situação após essa colisão aí. Olha só. Em 2013, caiu uma questãozinha que era mais ou menos assim, o tal do pêndulo balístico. O que que é isso? Você tem lá uma bala, ela entra em um bloco, fica alojada nesse bloco, e esse bloco estava preso a um fio. Então, como ela estava presa a um fio, né, um pêndulo, então ela acabava adquirindo uma certa altura. Tá? Então, você tinha uma situação inicial, que era uma colisão, e tinha uma situação após a colisão. A mesma coisa está acontecendo nessa questãozinha aí. A única diferença é que no final não é um pêndulo, é uma mola. Ou seja, só mudou o tipo de força. Na hora que você tinha um pêndulo e ele subia uma certa altura, aí o que é que você precisa lembrar? Se ele vai subir uma certa altura, energia potencial gravitacional, que é exatamente essa equação aqui, ó. No nosso caso, a gente tem uma mola. Se tem uma mola, você deixa de ter a energia potencial gravitacional e passa a ter energia potencial elástica. Ou seja, é a mesma ideia, mesmo tipo de situação, só que com uma fórmula diferente. Mas é exatamente o mesmo raciocínio. E isso acontece demais na física. Você ter aí mudanças apenas do cenário. Você só precisa entender o passo a passo, interpretar cada situação. Então, olha o que acontece aí na nossa questão. Você tem um bloco de madeira de 2,4 kg, encontra-se em repouso. Acompanhe comigo aí, ó, as informações que estão sendo dadas aí no enunciado, tá? Você deve ter aí o link desse material aí. Tá? Tanto ele foi disponibilizado na live passada, como ele também deve ter aí nos comentários, tá? Aliás, na descrição do vídeo você deve ter aí, né, o desenho que a gente está usando hoje, tá? Então acompanhe aí comigo. Você tem um bloco de massa 2,4 kg, encontra-se em repouso, sobre uma superfície horizontal lisa. Se é lisa, significa dizer que não tem atrito. Atrito é igual a zero, FAT é igual a zero. Já pode eliminar isso aí. Ligada a uma mola, olha a constante elástica da mola. Isso aqui é o tal do K, constante elástica da mola. Fixa a uma parede. O projétil tem essa massa, 10 gramas. Primeira coisa que eu preciso que você tenha atenção. Ó. O projétil está em gramas e a madeira está em quilogramas. Posso usar isso? Jamais. Você tem que usar todo mundo com a mesma unidade, tá? Ou todo mundo grama, ou todo mundo em quilograma. É disparado contra um bloco e se aloja no bloco. Ele não atravessa o bloco, ele fica alojado no bloco. Só o fato dele ter ficado alojado, CESP gosta muito dessa situação.
Quando ele fica alojado, o nome disso aqui, ó, é colisão anelástica. Ou esse nome que eu estou colocando aqui para você, ó, anelástica, é o nome que a nossa querida CESP mais usa, tá? Mas quando você vai para os livros, aparece muito esse aqui, ó, inelástica, tá? Mas é absolutamente a mesma coisa, são sinônimos, tá? É importantíssimo que você fique atento aí a esses dois nomes. Só o fato de ter esse nomezinho, alojado, eu já posso garantir que é uma colisão anelástica. Causando, então, a partir desse momento, uma compressão máxima. Olha só, esse termo aqui, máxima, significa dizer que ele vai comprimir essa mola até não dar mais. E o que mais? Na hora que ele atinge essa compressão máxima, ela para. Opa, se ela para, a velocidade é zero. Tudo isso daí é a gente que tem que interpretar. Tá? Não é a questão que vai te fornecer isso aí. Ele só fez dizer que é uma compressão máxima. Na hora que ele disse que é uma compressão máxima, essa mola fez isso aqui, ó. Ela está aqui na sua máxima compressão e o bloco veio até aqui com projétil dentro dele. Na hora que ele chegou bem aqui, eu posso dizer que essa velocidade final é zero. Tá? Compressão máxima, ele está querendo dizer isso daí. E esses 50 centímetros é exatamente a deformação da mola, a compressão dessa mola. Vamos aí para as nossas afirmações. Adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, esse aqui é o nosso G. A velocidade com que o projétil, imediatamente após o projétil ficar alojado no bloco, é de 1 metro por segundo. Então, olha só, ele quer saber qual é a velocidade imediatamente após o projétil ficar alojado. Vou fazer o seguinte, eu vou resolver a nossa questão nesse espaço aqui, ó. Você tem, assim, a primeira situação, voltando aqui para a nossa situação, para a nossa figura. Primeira situação, você tem que entender comigo que a questão ela é dividida em duas partes. Essa daqui é a minha primeira parte, ó. É na hora que o projétil entra no bloco. Nesse momento é uma colisão, tá? Então se preocupe apenas com esse momento. Se é uma colisão, não tem para onde você correr. Se é uma colisão, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. CESP gosta muito do termo momento linear. Então, momento linear se conserva. O momento linear antes é igual ao momento linear depois. Antes da colisão, o que é que eu tenho? Eu tenho dois corpos separados, só o projétil e só o bloco. Então, vai ficar a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco vai ser igual. E depois da colisão, o projétil agora está dentro do bloco. Então, agora eu tenho um único corpo, que é exatamente o que ele disse aqui, ó, fica alojado. Então, eu posso dizer que depois eu vou ter quantidade de movimento do conjunto. Então, vamos comigo. Como é que eu faço para calcular esse tal desse momento linear, essa tal dessa quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Só que você vai colocar cada qual com seu cada qual. Quantidade de movimento do projétil? Tem porque ele tem velocidade. Então, massa do projétil, velocidade do projétil. Quantidade de movimento do bloco. Repare que inicialmente esse bloco estava parado. Se ele estava parado, então a quantidade de movimento dele é zero. Vai ser igual. Após a colisão, agora você tem um corpo dentro do outro. Então, é como se fosse um só. Onde a massa dele vai ser essa daqui, ó. Mzão mais Mzinho. Tudo isso vezes a velocidade do conjunto. Essa daqui é a ideia. Vamos substituir. Ele disse aí na questão que a massa do bloco são 2,4 kg. Como eu te falei, eu não posso usar unidades diferentes. Então, vou usar para esse cara aqui, ó, 2.400 gramas, para poder respeitar a massa do outro, a unidade da massa do outro, tá? Então, vai ficar o seguinte, massa do projétil, 100 é 200, 100 gramas, vezes velocidade do projétil, que eu não sei quanto é, soma das massas, 2.400 mais 100 gramas, vezes a velocidade do conjunto. Então, vai ficar 100 vezes velocidade do projétil é igual a 2.400 vezes velocidade do conjunto. Posso cancelar esses dois zeros aqui, ó. E aí eu vou tirar que a velocidade do projétil vai ser 25 vezes a velocidade do conjunto. Eita, fiquei com uma equação com duas variáveis.
Não sei o valor de nenhum desses dois aí para poder descobrir o outro. E aí? E aí que você vai usar exatamente a segunda parte da questão. Qual é essa segunda parte? É o seguinte, ó. A partir desse momento aqui, a partir dessa colisão que houve aí, o que é que você tem? Você tem agora um projétil dentro de um bloco e ele vai comprimir uma mola. Então perceba que na primeira situação, na nossa primeira situação, você tem um corpo, que é o projétil, interagindo com outro corpo. São dois corpos inicialmente diferentes, onde um interage com o outro, a partir de um momento eles passam a andar juntos. Então, na hora que eu tenho um corpo influenciando no outro, você vai falar aí de momento linear, tá? Conservação do momento linear. Já na segunda parte da questão, onde você está tratando o tempo todo do mesmo corpo, você tem agora o projétil dentro do corpo. No final, eu continuo com o projétil dentro do corpo. Ele só fez mudar de situação. Ele tinha uma velocidade, no final não vai ter velocidade, já que a mola vai ter sua compressão máxima. Então, cabe a nós interpretarmos exatamente isso na questão, que são dois momentos. Dois momentos que eu me refiro não são momentos lineares, tá? Duas situações, dois instantes. Eu tenho o primeiro, onde o projétil entra no bloco, é uma colisão. Depois daí, aí esse bloco começa a andar. Como tem uma mola, ele vai comprimir essa mola, reduzindo a sua velocidade. Se não tivesse, ele ia permanecer eternamente com essa velocidade até que aparecesse um atrito, por exemplo, uma força externa, que é o que diz a lei da inércia. Então, já que eu não tenho nessa continha que a gente encontrou, tenho duas variáveis, eu vou ter que partir para uma segunda situação, que é exatamente a parte final da colisão. Você vai dizer que a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Já que ele disse para a gente, ó, que não tem atrito. Se não tem atrito, então significa dizer que não há forças dissipativas. Se não há força dissipativa, posso dizer que a energia mecânica vai se conservar. E o que é energia mecânica? É a soma da cinética com a potencial. Igual cinética final mais potencial final. Essa é a nossa ideia. Vamos lá. No começo da situação, você tem lá o projétil dentro do bloco. Acabou de sair com certa velocidade. Nesse instante aí, ainda não tem nenhum tipo de energia potencial, nem gravitacional, nem elástica. Foi na hora que o bloco começou o movimento dele devido ao projétil ter entrado. Só tem cinética. Então vai ficar, ó, mzinho mais mzão vezes v ao quadrado sobre 2. Essa é a energia cinética do bloco assim que ele começa a andar devido ao projétil ter entrado nesse bloco. Tá certo. E agora qual é a minha situação final? É exatamente o outro extremo, é exatamente esse aqui, ó, quando o bloco está bem aqui, ó, quando ele comprimiu essa mola na sua máxima compressão, como ele diz aí, tá? Quando houver a máxima compressão. Quando isso daí acontece, a gente pode dizer que não vai ter mais cinética, vai ter apenas potencial elástica, que é Kx2 sobre 2. Agora física acabou-se. Agora é só fazer essas continhas. Esse 2 posso cancelar com esse 2. Olha o que acontece. Você tem aí as massas. Perceba que nessa parte em azul que você está vendo no seu slide, a gente usou as massas em gramas, porém nós usamos dos dois lados. Isso é possível. Quando você usa dos dois lados, massa dos dois lados, você pode usar todo mundo em grama. O que importa é que todo mundo esteja com a mesma massa. Ou todo mundo em grama, ou todo mundo em quilograma. Já nessa parte em preto que você está vendo aí, só tem massa de um lado. Se só tem de um lado, obrigatoriamente ela tem que estar em quilogramas, tá? Sistema internacional. Não esquece, sistema internacional é a mesma coisa, ó, que MK, um conceitozinho que a gente aprende lá no começo do nosso curso. Que eu até escuto algumas pessoas, professor, vai cair um negócio desse aí, só essas unidades? Não, não é que vai cair uma questão só disso aí, mas ela é um alicerce, é um conceito básico que você precisa para poder avançar nas questões, tá? Como essa daí, por exemplo, que a gente está utilizando. Ó, M significa metro, o K significa quilograma e o S significa segundo. Então, perceba que a massa tem que estar em quilograma, tá? Então, vamos lá. Deu 2.500, ó, 2.500 gramas. Voltando, vai ficar 2,5. Essa velocidade aqui é a velocidade do conjunto, tá? Que é para poder a gente descobrir o valor dela. Então, fica vezes velocidade do conjunto ao quadrado. K, ele deu na questão que o K vale quanto? 10. Vale 10. Quanto foi a deformação? Deformação ele deu na questão aqui, ó, 50 centímetros.
50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros, tá? Ou 5 vezes 10 a menos 1 metro. Então, fica 5 vezes 10 a menos 1. Não esquece que isso aqui é ao quadrado. Organizando, vai ficar assim, ó, 2,5 vezes VC ao quadrado é igual a 10. 5 ao quadrado, 25, vezes 10 a menos 2. Tá, ó? Muito bem. Do lado de cá, esse 2,5, vamos fazer logo o seguinte. É a mesma coisa que escrever, ó, 25 vezes 10 a menos 1. É igual. E aqui ainda está faltando... Aqui vezes VC ao quadrado, ó. Tudo isso daí é matemática básica, que também lá no nosso curso teórico, a gente começa o curso exatamente fazendo essa revisãozinha de matemática, tá? E aí a gente aplica exatamente nesse momento. Tem muita gente que entende essa parte física aí, mas na hora que chega nessas contas se engancha e não sai do canto. Esse é um problema grande, tá? Que a gente tem que dominar. E isso daqui do lado direito da igualdade, eu vou escrever assim, ó, 25 vezes. Esse 10 aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E o que é 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 2? 10 a menos 1. Ora, bolas, o que foi que aconteceu? Você está vendo aí que dos dois lados, ó, 25 vezes 10 a menos 1 cancela com 25 vezes 10 a menos 1. Portanto, a velocidade do conjunto ao quadrado vai ser 1. Então, a velocidade do conjunto é raiz de 1, que vale 1 metro por segundo. Essa daqui é a velocidade do conjunto. E o que é que ele diz na nossa afirmação? Ó, a velocidade do conjunto imediatamente após o projétil ficar alojado é 1 metro por segundo. Ou seja, nossa primeira questãozinha tem como gabarito correto, ok? Já na segunda assertiva, ele quer saber agora a velocidade do projétil imediatamente antes do impacto. E aí? Agora ficou fácil, ó. É só pegar essa equaçãozinha aqui e substituir. A velocidade do projétil vai ser 25 vezes 1, isso vai dar 25 metros por segundo, que era exatamente a velocidade que o projétil estava na hora que ele entrou nesse bloco. Questãozinha exatamente com a mesma ideia que essa tal dessa banca CESP-Sebrasp, que não gosta de você, mas a gente gosta, tá? Ela costuma cobrar exatamente esse raciocínio aí, tá? E geralmente é assim, né? Coloca uma questão em cima daquele texto, ele busca aí 2, 3 assertivas, que foi o que a gente fez aí. Poderia ter ido muito mais rápido. Você pode estar pensando aí, eu precisava de muito tempo na prova para resolver essa questão. Calma. Na hora que você treina, você já partiria, se você é uma pessoa que já está treinada com isso daqui, você já percebe que você tem que partir de trás para frente. Na hora que você pega uma questão como essa, você percebe que aqui no final você tem conservação de energia, você já parte de trás para frente. Partindo de trás para frente, você descobre isso aqui rapidinho, rapidinho você mata a questão. E onde é que eu aprendo isso? É treino. É exatamente por isso que a gente precisa de um curso de exercício, já para ficar tarimbado com isso daí, para conseguir perceber que aquela questão tem sempre a mesma saída. Só mudam os números, só mudam aí os valores, tá, para poder você chegar à resposta. Mas basicamente é sempre a mesma ideia. Aqui caiu em 2013, era assim, você pegava o pêndulo, só que você partia de trás para frente. Ele dizia que ele subia lá, se eu não me engano, era 30 centímetros, você pegava essa altura, descobria a velocidade com que aquele conjunto saía. Sabendo a velocidade do conjunto, sabe a velocidade de colisão do projétil. E acabou essa questão, tá? Basicamente é isso aí. Então vamos para a nossa, voltando aí para a nossa questão de número 2. Ela deu 25, que ele diz, antes do impacto, é exatamente isso daí. Então, questão de número 2 também está corretíssima, tá bom? E se você tiver dúvida aí, meu querido, alguma coisa que eu falei e você não entendeu, manda aí no chat, tá? Que nós estamos aqui totalmente à sua disposição, tá? Ninguém tá aqui para atropelar exercícios, resolver questões que ninguém entendeu não, tá? Lisandro Júnior Rocha, meu abraço, meu querido. Tenho certeza que são dois guerreiros aí que eu tenho acompanhado no dia a dia, tenho visto aí a luta de vocês e eu tenho certeza que tem muita coisa esperando por vocês, tá? Floripa tá lhe aguardando, tenho certeza, aguardando vocês aí. Ela precisa de mais de pessoas como vocês, batalhadoras que realmente sabem o que querem, que estão focados no que querem aí, tá? Vamos agora a uma questãozinha que, olha só, foi questão da Polícia Federal para perito. Tá? Então, na hora que você vê esse nome, automaticamente muita gente já acha, ixi, eu não sei resolver a questão dessa não. Será? Pois ela é mais fácil do que as questões da PRF.
tá? Basta que você saiba os conceitos básicos. Sabendo isso aí, você resolve qualquer questãozinha. Vem comigo de olho na tela. A figura acima mostra uma situação em que uma pessoa cai. O que que significa dizer esse cai aqui, ó? Que a velocidade inicial dele na vertical é igual a zero. O V0y é igual a zero. Do quarto andar de um prédio, na distância de 15 metros, como você está vendo aí na figura, ó, 15 metros dessa janela. Existe uma rede de salvamento elástica que ficou 1 metro estendida após capturar a pessoa e esta ter ficado em repouso. Então é mais ou menos assim, na hora que ele caiu, a queda dele foi um pouco assim, ó, foi meio que um lançamento horizontal, tá? Bem pouco, mas não deixa de ser um lançamento horizontal. Ele tem aqui a componente Vx, Vy é zero, olha só, conceito totalmente básico lá do lançamento horizontal. Sempre vai ser assim. E na hora que ele chega bem aqui, essa cama elástica, ela ainda sofre aqui uma certa deformação de 1 metro, é o que ele diz, tá? Então esse carinha chega bem aqui, com uma certa velocidade, que dá demais para a gente calcular, chamar aqui de V1, e bem aqui no final, na hora que ele bateu na cama elástica e fez com que ela tivesse aí uma certa deformação, bem aqui no final a velocidade final é zero, que eu vou chamar de V2, tá? É exatamente o que ele está dizendo aí para mim na questão, ó. No final, ó, ele ficou em repouso, tá? Então, ele foi até o final e volta um pouquinho, né? Mas o que interessa é até a hora que ela foi esticada. Com base nessa situação hipotética e nas leis de Newton, julgue os itens 3 e 4, considerando que a gravidade é 10 e não tem atrito com A, né? Desprezando essas informações. Vamos lá. O módulo da componente vertical da velocidade, opa, ele está se referindo apenas à vertical. O que é que você precisa lembrar? Que quando você está falando da componente vertical, ou seja, Vy, na vertical, vou até botar aqui no cantinho para você, ó, na vertical, ela se comporta exatamente vertical. Ela se comporta exatamente como se fosse uma queda livre, é um movimento uniformemente variado. Não esquece disso. Sempre na vertical tem a aceleração, que é a gravidade. Então ela vai se comportar como sendo uma queda livre. Se é uma queda livre, você pode demais usar essas equações aqui, ó. Vy igual a 2gh, que é de Torricelli. Posso usar Vy é igual a gt. E posso usar também essa aqui, ó, da altura, ó, gt2 sobre 2, que são as equações que você aprende lá no movimento uniformemente variado. Que quando a gente visualiza isso lá no nosso curso, a gente também fala que são questões, são assuntos que talvez a gente ache que não vá cair, tá? Não tenha, assim, uma possibilidade muito grande. Mas não significa dizer que não cai. Tá? Mas geralmente o assunto movimento uniforme e uniformemente variado são dois assuntos que você aprende para poder aplicar nos lançamentos, tá? Geralmente é assim, não significa dizer que não possa cair uma questão só de MU ou de MUV, claro que pode. Mas geralmente, como é uma banca que gosta realmente de, em uma única questão, cobrar vários assuntos, geralmente cai o lançamento. E aí você está vendo aí um lançamento horizontal na prova da PF, na prova da PRF caiu exatamente também o lançamento horizontal, onde a ideia é a mesma, o assunto é o mesmo, só mudou o cenário. Aí você tem uma pessoa que se jogou de uma altura aí, né, de 15 metros, e lá na PRF você tinha uma arma disparando lá contra um alvo. Mas não deixa de ser lançamento horizontal, as equações são as mesmas, as informações são as mesmas, tá? Então, ele quer o módulo da componente vertical. Vou fazer o seguinte, como ele não falou em tempo, eu vou recorrer logo a essa aqui, ó, equação de Torricelli. Vai ficar Vy ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade 10, ele deu na questão, e altura 15. Então, eu vou tirar aqui Vy, vai ser 300. Vy ao quadrado vai ser 300. Vy vai ser raiz de 300. Mais uma vez, matemática básica. Eita, professor, eu não sei tirar raiz quadrada de 300. Calma. Raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz de 100, não é não? Ó? É exatamente esse macete aqui que você tem que pegar. E onde é que a gente adquire? Lá na revisãozinha que a gente faz no curso teórico. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vy igual, raiz de 3 é 1,7. Raiz de 100 é 10. Então, eu posso dizer que esse Vy vai dar 17 metros por segundo aproximadamente. E o que é que ele diz? Que ela vai ser igual a 10 metros por segundo. Portanto, a nossa questãozinha de número 3 está errada. Tá? Então, questão 3 resolvida.
E foi a questão da PF, mas é exatamente a mesma historinha que você usa lá na questão da PRF ou para qualquer questão de lançamento horizontal. Poderia também, você pode estar aí se perguntando, poderia também ter utilizado essa daqui, ó, e aí você descobriria o tempo de queda e depois você pegava esse tempo e substituiria aqui, aí você encontrava VY. Dá? Dá, com certeza dá. Mas você ia gastar muito mais tempo. Então também tem que saber trabalhar com as equações. Você tem que saber as equações, tá? Aí é onde entra aquela pergunta. Mas como é que eu vou saber qual equação que eu vou usar na minha questão? Olhe para os dados, o que é que você tem? Ó? Ele te deu aqui a altura, ó, que é exatamente esse cara aqui, ó. A altura daqui para cá são 15 metros. Tá, ó. E aí você pode descobrir com essa, ó, aqui, ou pode também descobrir com essa outra aqui de cima, já que tem altura nela. Tá vendo como você quem escolhe qual o caminho que você quer chegar à resposta? Mas aí, com o passar do tempo, com o treino, é que você percebe qual delas fica mais fácil para poder você chegar ao resultado. Mas qualquer uma delas, se você está começando os seus estudos, é normal isso acontecer. Você ir por um caminho que às vezes dá mais trabalho. Beleza. Mas só em você ter feito isso aí, você já está agregando informação, já está agregando conhecimento. E aí, com o passar do tempo, é que você vai evoluindo e percebe aí qual o melhor caminho, tá, para você chegar àquela resposta. Mas geralmente você tem mais de um caminho para chegar ao mesmo resultado. E na afirmação 04, na assertiva 04, ele diz assim, ó, o corpo do indivíduo, ao tocar na rede, sofreu uma desaceleração de módulo 7,5. Olha só. Então agora ele está se referindo a esse trecho aqui, ó, que eu vou colocar de outra cor para ficar mais fácil você entender. Na primeira assertiva, a gente se preocupou com esse trecho até aqui, ó, que era a velocidade com que ele chegava na rede. Agora a gente está preocupado com esse trecho aqui, ó. Daqui que ele chega com essa velocidade que a gente acabou de descobrir, que vale aí 17 metros por segundo. Nós acabamos de descobrir isso daí. E no final a velocidade dele vai ser zero. Ele disse a velocidade final dele que vai ser zero. O que mais? E aí a gente tem que a velocidade com que esse camaradinha vai fazer, ó, vai ser o seguinte. Você está tendo aqui nesse trecho conservação da energia mecânica. Nesse trecho aqui você está tendo conservação da energia mecânica. E aí, se a energia se conserva, vou aproveitar esse slide aqui em branco, ó, e resolver com você aqui no final, tá? Ó, vou chamar aqui de A e aqui de B. O que é que a gente pode afirmar sem medo? Que a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. No ponto A é esse ponto bem aqui, ó. O que é que a gente tem nesse ponto A? O que é que a gente tem nesse ponto A aqui? Eu vou ter tanto energia... Aliás, dá para fazer... Vamos por energia mesmo. Eu vou ter, ó, cinética e eu vou ter potencial gravitacional. Certo? Já no ponto B, o que é que eu posso dizer no ponto B? Aliás, vou por esse caminho aqui não, vai complicar demais para você. Vamos fazer o seguinte, vamos para o mais fácil. Eu quero saber a aceleração, então eu vou direto a ela. Se eu quero acelerar ali, eu ia ter que descobrir velocidade, ia dar muito mais complicação. Se bem que eu tinha as duas velocidades. Na verdade, o caminho não é o ideal, é aquele. É você fazer o seguinte, é só usar a Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2A delta S. Por que que esse é o melhor caminho? Olha só. Porque bem aqui, ó, se eu for utilizar energia, não vai chegar a muita coisa não, porque você tem a velocidade inicial e a velocidade final, então não vai ser muito interessante aí para você, ó, já que você quer descobrir a aceleração, não tem aceleração aí nessas equações. Então o melhor que a gente faz realmente é partir para a Torricelli. A velocidade final é zero, a inicial, ó, 17 ao quadrado, vai ficar mais duas vezes a aceleração é o que a gente quer, vezes a distância, que vale 1 metro. Passando para o outro lado, vai ficar 2A é igual a menos 17 ao quadrado. Quanto é que dá 17 ao quadrado? Vamos fazer aqui. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 1, 7, dá 11. 7 com 4, 11. Aqui 17 fica 289. Ó. Então vai ficar 2A é igual a 289. A aceleração vai ser, se fosse 290,
vamos dizer assim, se fosse 290, ia ficar 200, tá aqui 289 sobre 2, ia dar 145 metros por segundo ao quadrado. Então, no nosso caso, vai dar aqui a negativa, ó. Só apagar aqui, vai ficar um negativozinho aqui, ó. Então, vai ficar menos, ia dar 145, então vai dar 144,5 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, essa daqui, ó, é a desaceleração que ele está tendo. E não o valor que ele está te dando aí na questão, 7,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a questão de número 4, gabarito é errado. Repare que quando a gente foi resolver agora a quarta, eu tentei usar a conservação da energia, só que não dá certo. Por quê? Porque ele está querendo aceleração, é outra informação, tá? Então, por isso que eu recuei. Então, qual é a equação que eu tenho aceleração? Aí eu recorri à equação de Torricelli, tá? Porque eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final, ele não fala em tempo, então a melhor saída para resolver isso daí seria exatamente essa questãozinha, tá bom? Foi aí a nossa questão de número 4, que foi da Polícia Federal. Outra questãozinha aí na sua tela também, para que você perceba que esse assunto, lançamento, ele é bem comum nas provas da Banca CESP. A gente acabou de passar aí por uma que era o lançamento horizontal, o cara tinha uma queda lá de um prédio, tá? Mesmo que fosse um pequeno lançamento horizontal, mas era o lançamento. Já nessa outra aí, ó, é um lançamento muito mais explícito. O cara tem aí uma arma, na hora que ele efetua aqui um disparo, que eu preciso que você acompanhe comigo, ó. Na hora que ele efetua aqui o disparo, esse cacho aqui, que é um como ele diz aí, ó, cadê? Disparou um projétil, o alvo, ó, que é uma fruta, né? Só que é uma fruta que ela tem dimensões consideráveis, não é uma fruta qualquer não, tá? Como se fosse aí uma penca de uma banana, penca de banana. Aqui, ó, tá vendo, ó, que o tamanho dela é considerável, ó. Então esse cara aqui, ele tem uma certa altura H, não é só uma fruta como sendo ponto material não, tá? Mas o que você precisa entender é que esse pontinho aqui, ele tá exatamente nivelado com esse outro aqui, ó. São dois pontos que estão exatamente no mesmo alinhamento. E na hora que ele efetua o disparo, na hora, exatamente no mesmo instante, ó, alvo e projétil emitido pela arma começam a cair. Os dois são exatamente ao mesmo tempo. Então, na hora que esse projétil chegou bem aqui, ó, o que é que eu preciso que você entenda? Esse pontinho vai estar bem aqui. Na hora que o projétil estiver aqui, esse pontinho vai estar exatamente aqui, ó. Na hora que esse cara estiver aqui, o pontinho vai estar exatamente aqui, sempre na mesma altura que ele. Por que isso, professor? A gente acabou de colocar no slide anterior que sempre que você tem o lançamento horizontal, o comportamento desse objeto, desse corpo, na vertical, ele se comporta como sendo uma queda livre. A velocidade inicial dele na vertical é zero, tá? A velocidade inicial na vertical é zero. Do mesmo jeito que se fosse uma queda livre. Velocidade inicial igual a zero. Então, na hora que esse cara aqui vai caindo, esse aqui vai andando, mas a componente vertical dele é exatamente a mesma que esse outro aqui, ó. Exatamente a mesma que esse outro aqui. Na hora que ele chegar bem aqui, o outro vai estar aqui, ó, com a mesma componente vertical que ele. Ó. V1, VY1, aqui VY2, e assim sucessivamente. Ó. À medida que ele vai descendo, a velocidade vertical, olha o que eu estou falando, só da vertical, tá? Componente vertical é a mesma, a velocidade real não é. Porque esse cara aqui, da direita, aqui a fruta, né, que caiu, a penca da banana aí, como a gente falou, penca. Na hora que ela caiu, a componente é só vertical, então a velocidade dele é a vertical. Já no caso do projétil, você tem aí duas componentes. Você tem aqui a horizontal, ó, que é a Vx, essa sim é constante, e aí faz com que a resultante desse cara aqui, ó, ela seja um outro valor. Isso aqui é a velocidade real desse projétil. Aqui, ó, velocidade real desse projétil, ó. V2, aqui V1 e assim sucessivamente, tá? Mas a componente vertical é exatamente a mesma. Então vamos lá, ele diz assim na 5, ó. O projétil foi disparado com 400 metros por segundo, a distância aí que ele... a 100 metros,
é a distância D, e a velocidade inicial do projétil, 400 metros por segundo. Ok. Afirmação 05. Após o intervalo de tempo T, o projétil percorrerá a mesma distância, olha só, vertical. Realmente, a gente acabou de falar, a distância que esse cara aqui, ó, percorre na vertical é exatamente a mesma aqui que esse percorre na vertical. Em qualquer instante que você pegar aqui, ó. Se você pegar o mesmo instante da fruta aí que está caindo só na vertical e do projétil que está andando aí no lançamento horizontal, se eu pegar só a componente vertical, os dois vão ter exatamente a mesma distância. Portanto, a questão de número 5, que foi de uma prova da Polícia Federal para perito, é só isso aí. Também é um conceito básico dos lançamentos, tá? Não tem nada de dificuldade aí nessa questão, conta nenhuma, bastava você saber isso, que no lançamento horizontal a componente vertical é movimento uniformemente variado. Se é uniformemente variado e ela está sujeita apenas à ação da gravidade, é a mesma coisa que fosse uma queda livre. 6. Essa 6 eu preciso que você tenha um pouco de cuidado. Porque ele fala assim, ó, o tempo de queda da fruta na vertical pode ser corretamente calculado por essa equação aqui. Presta atenção. O cara que não é aluno Prime, ele vai fazer isso daqui, ó. Só mudar aqui a cor. O cara que não é aluno Prime, ele vai pensar, ah, rapaz, eu já sei que na vertical H igual a GT2 sobre 2. Então, posso dizer, desenvolvendo aqui essa equação, você chega facilmente a raiz quadrada de 2H sobre G. Opa, é exatamente o que tem escrito aqui. E aí vai e marca como correto. Muito cuidado. Se essa fruta aí que está caindo fosse considerada um ponto material, a distância que ela ia cair realmente seria, ó, H2. Então, bem aqui realmente seria H2 e aí o nosso item estaria correto. Mas qual é a distância que ela realmente percorre? A distância é essa daqui, ó. Daqui, imagine que o carro estava aqui, ó. Então eu tenho que pegar esse ponto aqui, ponto A. Vou botar aqui de outra cor que fica melhor para você. Bem aqui, chamar aqui de ponto A. Aqui, ó, esse pontinho bem aqui. Na hora que esse cacho aqui, ó, ele chega lá embaixo, aqui eu tenho um ponto B. Na hora que ele chegou lá embaixo, vamos supor que seja aqui assim, pronto. Tá, chegou lá embaixo, ó. Qual foi a distância que esse ponto aqui percorreu? Perceba que esse ponto A estava aqui e terminou bem aqui. A distância que ele percorreu não foi tudo isso. Foi quem? Foi esse cara aqui, ó, a distância que ele percorreu, que é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ela vai ser o todo, o H2, menos esse pedacinho aqui, ó, que é exatamente a altura da fruta. O tamanho do cacho. Então, o que me interessa, já que essa bala aqui, ó, foi atirada exatamente na mira desse ponto aqui, então o que interessa para mim é esse ponto. Onde é que ele vai estar na hora que esse cacho aí, que essa fruta aí, que esse alvo, chegar ao solo? Na hora que ele chegar ao solo, esse ponto A, ele não percorreu esse H2, ele percorreu esse pedaço aqui, ó. E é quanto? H2 menos H. Então, na verdade, a nossa equação não é essa, a equação é essa aqui, ó. 2, raiz de 2, que multiplica H2 menos H sobre G, tá? Essa daí é a pegadinha dessa questão, fazendo com que a questão de número 6, ela esteja... Fazendo com que a nossa questão de número 6, ela esteja errada, tá? Portanto, o gabarito aí da questão 6, ela é errada. Cuidado com isso daí, tá, meu povo? Para o cara que decora a fórmula H igual a GT2 sobre 2, ele marcaria essa questão como certa. Mas aí entra, mais uma vez, a aplicação de conceitos básicos, ponto material e corpo extenso. Nessa questão, ele pediu para você considerar aí o alvo, vamos dizer assim, né, ó, que é a fruta lá, como tendo um tamanho H. Ela não é um ponto material. Se fosse um ponto material, a distância que ela ia percorrer seria H2. Mas, na verdade, não é H2. É o todo, que é o H2, menos o tamanho da fruta. Foi exatamente aquela distância ali que aquele ponto percorreu. A mesma coisa se você olhasse para baixo, para esse ponto aqui de baixo. Ó. Daqui para cá, ó, vai ser exatamente o mesmo D. Ó. Então, eu posso olhar para o ponto A, que esse ponto A sai daqui e vem para cá, ou o ponto B, que sai daqui e vem para cá. Dá absolutamente
na mesma, tá? Questãozinha aí a assertiva 6, ela dá um pouquinho mais de trabalho para você entender, mas também é uma questão de aplicação de conceitos básicos, por isso que eu insisto muito nessa tecla. O básico é o que aprova. Não se preocupe em resolver questões mirabolantes. Você só vai para isso daí depois que você tiver realmente uma boa base. Tá? Depois que você fizer isso aí, eu tenho certeza que você consegue caminhar em qualquer questão e perceber que elas não são tão complexas como parecem, como o pessoal fala por aí. E você vai conseguir realmente o que você almeja, que são pontos extras lá na tua prova, tá? Tem alguma dúvida, alguma coisa no chat, minha querida Sol? Se não tiver, a gente já passa aí para a nossa questão de número 7, 8 e 9, ó, todas aí da banca CESP, tá? Do jeito que vocês estão querendo. Meu querido Matheus, forte abraço, cara. Muito obrigado por suas palavras, tá? Que tudo isso já esteja aí sendo retribuído com a sua aprovação, se Deus quiser. É isso aí, Alessandro. Pronto, essa fruta aí é uma jaca. Provavelmente é uma jaca. Para ter esse tamanho todinho aí, só pode ser uma jaca mesmo. Vamos para cima, Júnior. Já conseguiu o curso também, né? Até hoje, galera, não esquece, hein? Até hoje, tá? Quem ainda não adquiriu, aproveitou o desconto aí, o Júnior, sabido, é exatamente isso aí que tem que ser feito mesmo. A gente sabe que a vida do concurseiro é bem complicada. Por isso que o curso Prime colocou aí para você preço de lançamento totalmente acessível, tá? R$ 51 mais ou menos você paga por um curso de exercício para a gente resolver exatamente como a gente está resolvendo aí. Você percebe que a gente tem demorado um pouco para resolver a questão, mas a gente não está preocupado simplesmente em chegar no final da questão. A gente está preocupado em destrinchar todas as informações para poder você, quando chegar na prova, realmente não ter nenhuma dificuldade e fazer valer aquela máxima, né? Treino difícil, combate fácil. Essa é exatamente a pegada que a gente tem que ter, tá bom? Vamos para frente? Vamos lá. Questão de número 7. Olha o que a gente tem aí para se divertir um pouquinho, ó. Também da banca CESP, hein? Recente aí, 2014, e foi para soldado, ou seja, uma questão de nível médio, tá? Então, você, e até digo mais, tá? Para você que tá achando que a física para PRF é algo complicado, tire seu cavalinho da chuva, porque não é, tá? Existem provas com nível médio muito mais complicadas do que essas questões que aparecem na nossa querida banca CESP. Olha o que eu estou te dizendo. Faça a sua parte, deixe de mimimi, vão para cima, tá? Tenha humildade em reconhecer aonde é que você realmente precisa fortalecer e vamos fazer o que a maioria não faz. Vamos pegar os conceitos básicos, fortalecer isso daí e daqui a pouco você tá... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um aluno lá no grupo que a gente tem, né, de dúvidas, né, lá do WhatsApp. Para quem adquire o curso, você acaba fazendo parte também desse grupo. Ele mandou uma dúvida que eu achei muito bacana. Na verdade, não foi nenhuma dúvida. Ele perguntou assim, professor, eu posso resolver essa questão utilizando aqui essas equações, assim, 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 assado, dá mais trabalho, mas eu cheguei ao mesmo resultado que essa outra aqui. Isso está certo? Está perfeito. Principalmente quando são questões que tratam, tá? Que tratam disso aqui, ó. Do tal do teorema da energia cinética. Muita gente não dá importância a essa equaçãozinha aqui. E essa equação é exatamente a equação que você usa para questões onde você precisa usar conceitos da cinemática e conceitos da dinâmica na mesma questão. E que tipo de questão é essa? Geralmente são aquelas que o cara teve lá uma colisão, mas antes da colisão o cara freou a ponto de travar as rodas, e aí você tem que usar atrito, e aí você tem que usar Torricelli para descobrir a velocidade, e aí no final você usa o teorema da energia cinética para saber qual foi a velocidade lá na colisão. E aí acaba descobrindo qualquer outra coisa que ele possa perguntar. Ou se você não quiser usar essa equação aqui, aí você acaba sendo obrigado a utilizar força de atrito, ter que utilizar equação de Torricelli, tararará, precisa utilizar a segunda lei de Newton, força resultante, a massa de aceleração. Então, como eu disse, você geralmente tem mais de uma saída para a mesma questão, tá? Mas tem que ficar atento a esses detalhes. Então, essa camarada aí que me pediu, fez essa pergunta aí, perceba que o cara já está passeando na questão. Ele escolheu o caminho. A dúvida dele é se realmente estava certo resolver por aquele jeito ou por aquele outro jeito. Está totalmente correto. Só que você viu que um dá mais trabalho e o outro dá menos trabalho. Então, na hora que cair uma questão dessa, se cair na prova,
né, tomara que caia, porque ele realmente vai estar afiado, ele vai escolher a saída mais simples e chega à resposta facilmente e garante os pontinhos extras aí que são tão preciosos para a gente, né? Então vamos ir para a nossa questão de número 7. Mais uma questão de lançamento da Banca CESP. Olha como eles gostam disso aí. Só que nesse caso é um lançamento oblíquo. Você está vendo aqui um jato de água, né? Foi lançado aí por um corpo de bombeiros. Tá? Minha admiração e respeito por essa galera aí que está combatendo aí no Brasil afora, né? Muito canto aí pegando fogo e o pessoal aí na ativa, realmente minha admiração e respeito, tá? Então ele foi lançado aqui com uma certa velocidade. Aí o que é que eu preciso que você entenda? Que você tem, na verdade, é uma combinação. Eu tenho a velocidade inicial no eixo X e tenho a velocidade inicial no eixo Y. E mais uma vez, no eixo X é movimento uniforme. E no eixo Y, movimento uniformemente variado. Não pode esquecer desses detalhes, tá, galera? Isso aí é importantíssimo. Inclusive, a questão da prova da PRF perguntava exatamente isso. Na horizontal, ele obedecia, nessa última prova, ele obedecia a uma equação quadrática. Equação quadrática, meu querido, é essa equação aqui, ó. V0 t mais AT2 sobre 2. Olha o quadrado aqui, ó. E essa equação que você está vendo é a equação do movimento uniformemente variado. Então, você não precisava fazer uma conta. Você só precisava saber que no eixo X é movimento uniforme. E não, então não seria essa equação. Se não era essa equação aqui, não era uma função quadrática. Pronto. E aí você ganhava um pontinho só sabendo disso daí. Mais uma vez, é o básico que aprova. Vamos lá. Questão de número 7, ele diz o seguinte. O jato de água atinge o alcance máximo quando o ângulo é de 45 graus. Perfeito, tá, gente? Não pode esquecer disso aí. Eu encontro muita gente por aí resolvendo questões exatamente desse alcance aí, máximo, né? Quando você tem um alcance máximo, que é o ângulo de 45 graus e dá uma importância enorme para ele. Tem que dar importância? Óbvio que tem que dar importância, realmente é um ponto diferenciado. Mas não aprenda só o 45 graus, tá? Você tem que aprender a resolver as questões que envolvem qualquer outro ângulo. Porque se cair 45, massa, tu acerta. E se não cair, só quem vai acertar é o teu concorrente. E aí? Tá? Então, aquela soluçãozinha bonitinha, é 45, eu posso usar, se é 45 graus, eu precisar do alcance, eu posso usar só isso aqui, ó. Beleza, perfeito. Vai para a resposta direto, eu até te explico ela também lá no curso e tal, mas eu não te explico só essa daí. Essa daí é para um ângulo bonitinho, de 45 graus. E se não for, você não pode esquecer que você tem que botar aqui, ó, vezes seno de 2 alfa, que é exatamente o ângulo de lançamento, tá? E aí resolve com o ângulo que ele der, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Então, guarda esse detalhe, tá? Quando for alcance máximo, se você quiser que o teu lançamento oblíquo, ele tenha um alcance máximo, obrigatoriamente o ângulo vai ser de 45 graus, tá? Não esquece, para que o alcance seja máximo, o ângulo sempre será de 45 graus, tá? Portanto, a nossa assertiva número 7, ela está correta, tá? E a 08, a forma parabólica, né? Você está vendo aqui que é uma parábola, ó, é uma parábola. Por que que ela é uma parábola? Única e exclusivamente porque na vertical você tem a aceleração, e no nosso caso, a aceleração da gravidade. Como tem a aceleração da gravidade, faz exatamente com que ela tenha essa curva e queira voltar para a superfície terrestre. É tanto que se não tivesse a gravidade, ela ia continuar esse movimento aqui em linha reta, tá? Que não é o nosso caso. Portanto, 08, a forma parabólica do jato deve-se exclusivamente à força gravitacional. Perfeito, força gravitacional exatamente está se referindo a tal da gravidade, tá? Portanto, a questão de número 8, corretíssima, tá bom? Questão de número 9. A projeção no eixo horizontal do movimento das partículas de água, projeção do eixo horizontal, ó, ele está se referindo à horizontal, movimento uniforme. Após saírem da mangueira, descreve um movimento uniformemente acelerado. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que você não cai mais nessa história de tanta gente já falar isso aqui, tá? Movimento horizontal, a parcela, a velocidade, a parcela da velocidade total, né, que está no eixo horizontal, ela pertence ao movimento uniforme, tá? Por quê? Porque só tem aceleração, que é a gravidade, na vertical. Na horizontal você não tem gravidade, a gravidade se comporta assim.
ela se comporta na vertical. Então, significa dizer que ela só vai ter variação da velocidade na vertical, ok? Portanto, a nossa questão de número 9, ela está errada, tá? Mais uma questãozinha de lançamento aí para você não... Para você perceber comigo o quanto essa banca gosta desse assuntozinho aí, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Eu só peço a você que guarde essa informaçãozinha aqui também, tá, galera? Eu vou até colocar aqui de outra cor. Observação. Ângulos complementares, eles possuem o mesmo alcance, tá? Guarda bem isso aí, bota num cantinho à parte aí, um post-itzinho, alguma coisa do tipo. Como assim ângulos complementares? Tô entendendo nada. Ângulo complementar significa dizer que a soma deles vai dar 90 graus. Como assim? Se eu tiver, vou fazer aqui bem nesse cantinho aqui, se a gente tiver um lançamento, tá? Guarda esse detalhezinho aí também para uma questão teórica. Se a gente tiver um lançamento desse tipo aqui, ó, onde o projétil foi lançado com um ângulo, que é a superfície, com um ângulo de 30 graus, a trajetória dele vai ser só essa aqui, né? Como é 30 graus, um ângulozinho pequenininho, ele cai ali pertinho dele. Mas se o ângulo for de 60 graus, por que que eu estou usando 60 graus? Porque é exatamente a soma. Aqui a soma deles vai dar 90. O que que significa dizer? Que se for lançado com 60, a única coisa que vai acontecer é que ele vai subir mais que o outro, mas vai cair exatamente no mesmo canto. Essa é a diferença, tá? Então, quando você tem lançamentos oblíquos, onde os ângulos são, onde a soma deles dá 90, eles vão ter exatamente o mesmo alcance, tá? Então, se ele foi lançado com 20 graus, ele vai ter um alcance. Qual é o outro ângulo que ele teria o mesmo alcance? 70 graus. Então, sempre que esses ângulos forem complementares, ou seja, a soma deles der 90, você vai ter exatamente o mesmo alcance, tá? Guarda essa historinha aí, tá? Que é para poder, se cair numa questão teórica por aí, você está totalmente amparado. E vamos agora para a nossa última questãozinha de hoje, questão de número 10, que é de colisão, tá? É um assuntozinho que muita gente espera aí, tá? Na nossa prova, né? Questão de colisões. E nessa daí é uma colisão bidimensional, ela não é unidimensional, tá? Como assim? Você está vendo aqui, ó, um veículo aqui no eixo X, que se eu não me engano esse aqui é o caminhão, tá aqui é o caminhão, ó. Caminhão, que eu vou chamar de veículo 2. E eu tenho aqui o carro, isso aqui vai ser o 2, isso aqui vai ser o 1. E eu tenho aqui o veículo carro se movendo na direção horizontal. Ok. O que é que a gente sabe? Que a massa do carro, ó, que eu vou chamar de M1, massa do carro, 1.200 kg, estava viajando para o leste, como você está vendo aí, né, no eixo X, está aí a figura para isso. Em um cruzamento, quando um caminhão massa M2, olha aquela historinha que a gente falou, vamos observar as informações que a gente tem, para poder você saber qual é o caminho que você tem que trilhar. Primeiro eu estou vendo massa, segundo eu estou vendo velocidade. Automaticamente você está vendo colisão, automaticamente você tem que lembrar da quantidade de movimento. Isso aí é batata, com certeza você tem que lembrar disso aí, quantidade de movimento. Mas aí, essa quantidade de movimento que a gente vai utilizar, vai ter que obedecer ao seguinte, ó. O caminhão está indo para o norte e a gente não sabe a velocidade dele, ou sabe? Seu carro e o caminhão permanecem grudados, opa, informaçãozinha preciosíssima. Grudados, mais uma vez, significa dizer que a colisão é anelástica, tá? Não esquece disso, anelástica. Esse é o tipo de colisão quando eles ficam grudados após a colisão. Sabendo que não houve marcas de freada, ou seja, esquece que fosse de atrito, tá? Não houve marca de freada, né? Não vai usar isso daí. E o caminhão ficou com o velocímetro preso, com a indicação de 50 km por hora. Então, o que é que ele está querendo dizer para mim? Que a velocidade do caminhão imediatamente antes da colisão era de 50 km por hora. E a gente não sabe a velocidade do carro. Na verdade, a velocidade que a gente não sabe é a do carro que eu vou chamar de V1, tá? E eu sei que a velocidade do conjunto é essa aqui, ó, velocidade do conjunto. O que mais? O ângulo é de 59 graus, esse ângulo aqui, ó, 59 graus.
É possível afirmar que o carro estava acima da velocidade permitida, que é de 80. Então, resumindo a história, o que é que a gente quer descobrir? Qual é a velocidade do carro antes da colisão? Essa é a nossa missãozinha aí. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai fazer para descobrir a velocidade desse carro? O que é que eu preciso que você entenda? Tem duas maneiras de resolver essa questão, tá? Uma seria você decompor essa velocidade aqui, ó. Decompor em Vx, velocidade do conjunto no eixo x, e velocidade do conjunto no eixo y, tá? E aí você usaria conservação da quantidade de movimento só no eixo, no caso a gente começava pelo eixo y, já que é a velocidade que você tem, descobriu uma informação, que seria esse VC aqui, ó, e aí sabendo o VC, você acaba descobrindo a velocidade do carro, se você usar isso aqui, ó. Começa resolvendo pelo eixo y, vai descobrir uma determinada informação aqui, e aí você vai trazer para substituir no eixo x. E aí você vai e descobre o que ele está perguntando, tá? Essa seria uma ideia, usar a quantidade de movimento antes, igual a quantidade de movimento depois, por eixo. Primeiro só eixo y, por conta da informação que você tem, e depois conservação da quantidade de movimento no eixo x. Não vou resolver assim com você, vou resolver de uma forma um pouco mais simples, tá? Lá no nosso curso, eu resolvo das duas maneiras para poder você ficar fera nisso aqui. Como aqui é só uma degustação do que a gente viu por lá, e já estamos aí com mais de 1 hora de live, né? Para a gente encerrar, vou fazer da forma mais simples, tá? O que é que você precisa pensar comigo? Você precisa pensar que toda vida que você tem velocidade, você também tem quantidade de movimento. Então, eu vou colocar em preto aqui o seguinte, ó. Se eu tenho a velocidade do conjunto para lá, eu tenho a quantidade de movimento para lá. Quantidade de movimento do conjunto para lá. Se eu tenho uma velocidade do carro para a direita, eu também terei uma quantidade de movimento do carro para a direita, que vai ser M1 vezes V1. Para o caminhão, você tem velocidade 2, velocidade assim para cima, velocidade 2. Portanto, eu também terei a quantidade de movimento 2 para cima, que vai ser a massa 2 vezes V2. Tá, e aí? Acompanhe comigo só esses vetores que você está vendo aí em preto, ó. É o que a gente precisa saber sobre vetores, tá? Olhe para esses 3 vetores em preto. Como existe conservação da quantidade de movimento, existe conservação do momento linear, esses 3 vetores aí, eles têm que formar uma figura geométrica. Vamos ver se forma. Você tem aqui a quantidade de movimento 2, aliás, fazer bem aqui, quantidade de movimento 2, ó. Aqui ela, quantidade de movimento 2. E o valor dela, a massa 2, é a massa do caminhão, 3.000, vezes a velocidade do caminhão, que era 50. Perfeito, deixa aí. Tenho agora a velocidade do carro, vou colocar bem aqui, ó. Perceba que esse vetor, eu fiz ele um pouquinho menor do que o Q1. Por que eu fiz isso? Porque eu estou vendo que o ângulo é de 59 graus. Então, ela é mais inclinada. Se fosse 45, esses dois caras aqui, ó, seriam assim, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui teriam exatamente o mesmo tamanho. Ó. Esse seria exatamente do mesmo tamanho que esse. Para que aqui fosse 45 graus. Já que como aqui, ao invés de 45, vale 60... Então, esse nosso triângulo aí que vai ser formado, ele tem que ser formado assim, ó. Onde esse carinha aqui, esse que está na vertical, ele é maior do que esse que está na horizontal, para que esse ângulo aqui seja próximo de 60, né? No nosso caso aí, 59 graus. Então, bem aqui você vai ter, ó, o vetor quantidade de movimento do conjunto, tá? Vou apagar isso aqui para poder não confundir aí as duas informações. O que mais? Então, esse ângulo bem aqui vale 59 graus. Tá? Ó, 59 graus. Qual é a saída que eu vou utilizar? O que é que a gente quer? Não é a velocidade do carro. Quero saber se ele estava acima da velocidade permitida ou não. Eu tenho a quantidade de movimento do caminhão e quero saber a do carro, que é 1.200 vezes a velocidade do carro. Perfeito. Mas isso não é um triângulo retângulo? Se é um triângulo retângulo, eu posso usar as minhas relações, ó, seno, cosseno e tangente. Mais uma vez, conceito básico, olha o que eu estou dizendo. O que é seno? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aqui, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tem uma mais. A tangente, ela pode ser, ó,
seno dividido por cosseno. Tá? Guarda isso aqui que às vezes você precisa. Nessa questãozinha, o que é que eu posso afirmar então? Ó? Q2 é um cateto oposto e Q1 é o cateto adjacente. Portanto, tangente de 59 vai ser igual cateto oposto, 3.000 vezes 50, dividido pelo cateto adjacente, 1.200 vezes VC, que é o que a gente quer. Eita, professor, tangente de 59? Exatamente. Por isso que ele te deu na questão, ó, o seno e o cosseno. Porque eu estou vendo bem aqui, ó, um conceito que você precisava, básico, que tangente é seno dividido por cosseno. Então, aqui eu posso dizer ó, que a tangente de 99, quem é o seno? 0,85, que é a mesma coisa que 85 sobre 100. E tenho aqui embaixo o cosseno de 59, que é 51 sobre 100. Tudo isso vai ser igual a 3.000 vezes 50. Vamos fazer logo o seguinte, para não ter que estar escrevendo isso aqui tudo. Vamos cancelar aqui quem dá para a gente cancelar. Vai ficar o seguinte, ó, esses dois zerinhos aqui vão embora com esses dois zerinhos. Dá para simplificar, aqui por 3 dá um 4, aqui dá um 10. Aqui também eu vou poder cancelar esse 100 com esse 100. O que é que vai sobrar? O que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar 500 sobre 4 vezes VC. Organizando agora aí os meus pelos extremos. Ó. Conta extremamente básica aí, ó. Trabalhar com fração e produto. O que que vai ficar? Vai ficar 85 vezes 4 vezes VC é igual a 51 vezes 500. Então, vai ficar VC é igual a 500 vezes 51 sobre 85 vezes 4. Fazendo aí essa continha, eu acho até que eu já fiz aqui para facilitar. Dá 86,7 km por hora, tá? Esse aqui é o resultado da velocidade desse carro. Então, como eu te disse, você tem duas maneiras para chegar ao resultado dessa questão. Essa que eu fiz aqui agora é a saída que já exige que você tenha um pouco mais de prática com esse tipo de situação, colisão bidimensional. Se eu tiver colisões aí onde você tem uma só dimensão, logicamente você não precisa usar triângulo retângulo. Mas aí você usa a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, vai direto para a resposta. Aqui, o que que a gente poderia ter feito? Você começava trabalhando por um eixo, no caso o eixo Y, que é exatamente por conta da velocidade que ele deu, que é a velocidade do caminhão. E aí você ia descobrir esse cara aqui, ó, VCY. Descobrindo o VCY, você descobre o VC. Descobrindo o VC, você descobre o VCX. E descobrindo o VCX, você descobre o V1. Mas olha o passeio que você ia ter que dar para chegar ao mesmo resultado. Por isso que eu coloquei direto aqui essa solução para que você ganhasse tempo, tá? E dominasse realmente esse tipo de situação aí, que é uma colisão, algo muito comum de encontrar em uma prova onde envolve esse assunto, né? Conservação da quantidade de movimento ou tal do momento linear, que é o que a nossa banca querida CESP, Sebrasp costuma cobrar demais, tá bom? Meus queridos, essa foi a nossa última questão. Deixa eu ir lá no chat ver se tem alguma pergunta e alguma dúvida para a gente tirar. Não, tá tudo certo, tudo dominado? Perfeito. Então pronto, meus queridos, só tenho aí a agradecer a presença de vocês, tá? Essa foi aí a nossa última questão, questão número 10. Quando for sexta-feira que vem, a gente traz mais questões, tá? Pra gente se divertir e você entender realmente aí como é que é a pegada dessa banca e você chegar lá realmente chutando a porta. Essa é a nossa ideia, tá? Então, agradeço mais uma vez aí a presença de vocês numa sexta-feira à noite, onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar estudando física. Mas se você optou por isso daí, pode ter certeza que isso vai te trazer uma consequência lá na frente e você vai perceber, vai lembrar, né, vai ter certeza de que valeu a pena aquela dedicação que você teve, tá bom? Me despeço aqui de vocês, forte abraço, um excelente final de semana para todos aí, tá? Bons estudos, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. E o gabarito da nossa questão de número 10, ó, está acima da velocidade permitida. Perfeito, acima da velocidade permitida. Gabarito da 10ª é correto, tá bom? Tinha esquecido de colocar aí. Então, forte abraço para vocês, bons estudos. Quem ainda não adquiriu o curso até R$ 23,59 está com o preço de lançamento, não esquece. Tá? A partir de amanhã ele já entra no preço de primeiro lote, tá bom? Forte abraço para vocês, valeu galera, até a próxima.